Posso escolher ser mais um ou executar aquilo que Deus me chamou para fazer. Algo dentro de mim que me traz essa certeza, essa convicção que Deus me chamou para fazer. E que este chamado, ele é maior do que a minha vida. Se você não sente que o que Deus te chamou para fazer é maior do que a sua vida, então você não tem esse chamado. Se a sua vida é maior do que o seu chamado, então não é isso que Deus te escolheu para fazer. Porque quando Deus escolhe alguém ou uma pessoa para fazer algo, isso se torna maior do que a sua própria vida. Quando você ainda há a opção de escolher se faz ou não, então não é chamado, irmão. Quando é chamado, você não tem opção de escolha. É um chamado. Amém, irmão? Estudamos, pois, a história de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele era filho de um homem que fazia ídolos. Para ser melhor, construía imagens de escultura. Não tinha nenhum conhecimento de quem era Deus. Talvez o seu pai havia falado de um Deus invisível, que os seus pais lhe haviam falado, mas que eles não tinham nenhuma imagem correspondente àquele Deus. Por isso, ele tinha conhecimento de deuses, mas não conhecia o Deus verdadeiro. E Deus fala com Abraão. Quando Deus fala com Abraão, a primeira opção que você entende na chamada de Deus falando a Abraão, é que Deus não escolheu Abraão porque ele era um santo. No entanto, ele nem conhecia Deus. Então você entende que Deus não chama você porque você é santo. Deus não chama ninguém por causa da sua capacidade de vida espiritual. Eu sou chamado porque eu sou uma pessoa que consigo viver sem pecar. Então você não é chamado. Não é chamado. Ah, eu sou chamado porque eu sou uma pessoa de oração. Deus, não, você não é chamado. Abraão foi escolhido e não tinha nenhuma ligação com Deus. Não tinha nenhum chamado de Deus. Não tinha nenhum conhecimento de Deus no sentido pessoal. No entanto, Deus o chamou. A segunda questão que você deve entender pela sua chamada é que Deus chama você pela sua misericórdia e poder dele e não pela sua capacidade. Olha, é a graça de Deus em ação que escolhe as pessoas. A graça de Deus em ação. Olhe para mim, irmão. Há momentos de que quando Deus chama alguém, as pessoas olham e falam, você? Deus nunca escolheria você. Mas Deus não me escolhe porque você é você. Deus escolhe por causa da graça dele. A imensa graça de Deus escolhe as pessoas. Pensa comigo, irmão. O maior privilégio do mundo, do universo, de toda a terra, é você ouvir essa voz. Disse o Senhor a Abrão. Presta atenção. O maior privilégio do universo é o Senhor Deus, Senhor de toda a terra, o único Deus verdadeiro. Você ouvir a voz de Deus te escolhendo. É por isso que é maior do que você.
é maior do que você. Você quer ver como é que se torna maior, irmão? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual é o outro relato que Pedro agora nega Jesus, ou volta atrás, ou perde a fé, ou abandona? Não tem. Quando Pedro ouve a voz de Deus no seu coração, aquilo se torna maior do que a sua própria vida. O chamado de Deus faz você deixar tudo para atender à vontade do Senhor. Simplesmente para dizer, não tem como eu dizer não para essa voz. Não tem como eu falar, não vou fazer, vou parar de fazer, vou desistir de fazer, não quero fazer, não gosto de fazer, não tenho prazer em fazer, não me agrada em fazer, não tem jeito, porque esta voz dentro de nós é maior do que tudo e todos. E essa voz é tão poderosa, tão grande, que não tem como você dizer não. É impossível você dizer não. Olhe para mim, se você consegue parar, se você consegue deixar de fazer, se você consegue não ter alegria em fazer, se você tem opção de fazer ou não, então não é chamado de Deus, irmão. Você não ouviu a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, ele não consegue dizer não. Uma vez você ouviu, acabou, se torna maior do que você, se torna mais forte do que você, se torna mais poderoso do que a sua força. Você não consegue, você tem medo, você tem pavor, você teme, você pode até pensar, não dou conta, sou incapaz, não consigo, mas dentro de você está dizendo, mas você tem que fazer, você vai levantar, você vai ter que executar, porque é maior do que você. Chamado de Deus. É chamado de Deus, irmão. Eu não estou perguntando se você foi chamado para a salvação, porque você foi chamado. Porque a Bíblia diz, vinde a mim todos. Então você foi chamado. Eu estou falando que você, talvez, não está fazendo aquilo que foi chamado, porque você nunca parou para saber se era ou não chamado. Abraão conhecia Deus? Não. Dá para alguém socorrer, irmã, ali, por favor, irmão? Fica todo mundo olhando, sentado. Então, irmão, chamado de Deus, olha para mim, é irresistível. Quando é chamado. Agora olha aqui, você faz algo assim? Ei, você faz algo assim, irmão? Você é chamado dessa forma? Você é chamado dessa forma, é ou não, irmão? Olhe para mim, esquece lá, a questão já está resolvendo. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá. Você foi chamado, irmão. O chamado de Abraão. Segunda questão de Abraão. Sai do seu acômodo, daquilo que para você é cômodo, é bom, é sustentável. Sai daquilo que você confia e anda na minha... sai desse sossego, dessa tranquilidade, desse conforto e vai para algo desconfortável. Desconfortável. Sai da sua terra, da sua parentela, daquilo que te dá ajuda, te dá apoio, apoio psicológico, apoio financeiro, apoio espiritual. Sai desse povo aqui e vai para algo que só eu vou estar presente.
Amém, irmão? Entendeu aqui? Sai desse algo aqui que está confortavelmente na sua vida e vai para algo que você vai depender de mim. De mim para quê? Conforto, proteção, segurança, olha, e até mesmo, olha aqui, você vai viver na solidão. Como? Será só eu e você. Olha para mim, irmão, chamado se torna individual. Você e Deus. Só você sabe como Deus te chamou ou não. Ninguém entende a sua chamada melhor do que você entende. Você deixa a vida, deixa parente, deixa amigo, deixa pessoas, abandona a sua vida, seus projetos, seus desejos, seu gozo, sua alegria, e muitas vezes você abandona a festa de família, amigo, pai e mãe, deixa tudo porque tem um chamado de Deus irresistível. Por que eu falo irresistível? Porque Deus obriga? Não. Porque se falar essa voz, ela muda a gente por dentro. Ela muda o seu interior. Se você não tem essa transformação, você não é chamado. Se você vai fazer qualquer coisa para Deus e você acha que aquilo você faz se quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser, isso não é um chamado, irmão. Quando você é chamado por Deus, traz desconforto para a sua alma. Olha para mim, irmão, foi fácil para Abraão olhar para a terra dele, para os parentes dele e sair de perto? Era fácil ele pegar e falar assim, não, é moleza, eu vou viver longe do meu pai, longe da minha mãe, longe da família, longe de todo mundo, de todos os parentes, em outra terra. Presta atenção, isso é chamado de Deus. Isso é para quem tem. Se você consegue parar de fazer, Deus não te chamou para fazer. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Presta atenção. Sai da sua terra. Vai para uma terra que eu te mostro. Eu não vou te dar a segurança de saber o que vai acontecer. O que vai acontecer. Tem muita gente, muito obreiro, muitas pessoas na igreja, enganadíssimo. Na expectativa que Deus vai tirar ele daqui e ele vai ter uma segurança quando for levado por Deus. Não, não vai ter segurança. Primeiro, nem segurança Deus te dá. Pastor Celino, sai daqui e vai para tal lugar, porque lá eu vou te dar dinheiro, vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar sustento, você vai ter como viver lá. Não, Deus não faz isso, irmão. Não, pega esse cargo aqui na igreja, porque na sua vida eu vou multiplicar, será uma bênção. Isso não é chamado de Deus, irmão. Quem é chamado por Deus é chamado por fé. Eu te mostrarei futuro. Quando é que o Senhor vai me mostrar? Vou mostrar no futuro. Você vai andar, e eu vou revelando aos poucos, na caminhada, na estrada, na longa caminhada da vida, eu vou mostrando para você o que será feito. Vai fazendo. Senhor, não tem segurança, ó Senhor, não tem como, eu não sei o que vai acontecer com a minha família, não tem problema, vai, eu vou cuidar, eu vou mostrar, vai andando, vai tendo fé, vai tendo coragem, vai fazendo. Deus vai te usar a cada dia. Nesse ponto, vai para uma terra que eu te mostrarei, futuro. Te farei, futuro. Farei de ti uma grande nação. Tornarei você um grande pastor. Que dia? Não, vai fazendo. O seu trabalho vai prosperar. Quando? Vai fazendo.
Aí falou, farei. Quando Abraão morreu, ele não era uma grande nação. Quando Abraão morreu, ele tinha só filhos e netos. Ele não era nação nenhuma ainda. Te farei. Olha para mim, irmão. A gente crê naquilo que não existe e vê aquilo que nunca existiu e continua crendo até que chega na glória. Mas o que Deus falou, Ele foi fazendo em nome de Jesus. O importante não é o que Deus faz, é o que Ele vai fazendo aos poucos em nome de Jesus. Tudo é feito pela fé. Chamada não é uma coisa que você ouve e fala, pronto, Deus me chamou para o conforto. Não, Deus me chamou para ser rico. Não, Deus me chamou. Não, irmão. Quando Deus te chamou, Ele deu a você. Ele deu a você a opção de ouvir a voz do Senhor. Te farei. Olha, farei de ti uma grande nação e te engrandecerei. Olha para mim, irmãos. Tem pessoas que quando Deus chama ele já lê a última palavra, engrandecerei. Ele acha que já vai ser grande. Ele não olha o que faz, irmão. Olhe para mim, irmão. Sabe como que a obra, eu estou falando de obra de Deus. Sabe como que a obra de Deus prospera? Tempo a tempo. Tempo a tempo. Tempo a tempo. Como prospera? Fazendo todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia você vai fazendo. Todo dia. Aí você olha, você não vê nascendo. Ninguém vê nascendo. Mas todo dia. Todo dia. Todo dia. 10 anos. 12 anos. 13 anos. Quando você olha para trás é que você olha e vê o tamanho. Você olha para trás, você percebe como Deus usou para crescer o teu reino. Você só percebe o seu trabalho quando você olha para trás e você percebe que deixou marcas no caminho. Agora presta atenção para você entender o que é ser grande, irmão. Que tem pessoas que acham que ser grande é ser rico. É porque agora eu estou comprando isso, agora eu comprei isso, agora eu comprei isso. Deus está me abençoando. Existe uma bênção que ninguém muitas vezes percebe que ela é uma bênção. Ouvir a voz de Deus. Quem estava na sede ontem? O testemunho do pastor no final da pregação dele. Olha o testemunho dele, irmão. Ele queria montar uma empresa, montou uma empresa. E no dia lá, houve um problema na empresa dele, ele foi abrir a caldeira, a água quente estourou no olho do rosto dele, queimou os olhos, ele ficou cego. Passou 4 anos orando para Deus curar, 4 anos cego, orando. Um dia ouviu uma mensagem do Takayama, pensou que se o Takayama orasse por ele, ele seria curado. O Takayama foi pregar em Caldas Novas, ele pediu ao pastor que o dia que fosse lá, fosse orar por ele, levou o Takayama até ele, o Takayama orou e ele não foi curado. Um dia ele estava na igreja dele orando de madrugada, acho que era de madrugada, de tardezinha ou de madrugada, ele estava orando. Entrou um homem, simples, dobrou o joelho do lado dele e disse assim, eu não sou Takayama. O homem estava orando. E nem sou famoso igual o Takayama. Não sou grande igual ele. Não consigo fazer o que ele faz. Mas eu ouço a sua voz. Orou por ele, ele foi curado na hora. A maior prosperidade de todo o universo só tem uma coisa que tem valor: ouvir a voz de Deus. Quando você consegue esse feito, ouvir a voz de Deus, tudo na sua vida muda. Nada é igual mais a partir daí. Foi para Abraão. A partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, nada na vida dele foi igual. Agora preste atenção o que é chamado, irmão. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, te engrandecerei, e tu serás uma
bênção. Quem tem chamado de Deus, aonde ele chega, ele é uma. Se for na família, ele é uma. Se ele for na casa do vizinho, ele é uma. Se ele visitar qualquer pessoa, ele é uma. Para as pessoas que lhe cercam, ele é uma. Aonde ele aproximar e abrir a boca, ele é uma. Chamado de Deus nos faz se tornar uma bênção. Para mim, não. Para as pessoas que me cercam, aqueles que aproximam de um homem de Deus, ele é uma bênção. Isso é chamado de Deus. A primeira questão: Deus chamou você para ser uma bênção. As pessoas passam pela sua vida e vão embora, mas lá na frente olha para trás e diz: o pastor foi uma bênção na minha vida. Na hora as pessoas olham para você e dizem: nossa, essa pessoa é muito má, ruim, mas depois lá na frente fala: é uma bênção. Semana passada fui chamado para ir na casa de uma pessoa. Cheguei lá, a irmã falou: pastor, eu pensava que o senhor era ruim, mas percebi que o senhor foi uma bênção na minha família. Você tem que ser uma. Se tocar nas pessoas é para ser. Se conversar é para ser. Se ter relacionamento é para ser bênção. Abraão, você será uma bênção. Quando você não é bênção para ninguém, a sua vida não é bênção, você não tem chamado para fazer o que está fazendo. Desista. Abençoarei os que te abençoar. Todo chamado de Deus, existe uma proteção de Deus sobre a vida dele. Irmão, não tem medo não. Não precisa ter medo. Porque há um Deus que cuida daqueles a qual ele chama. Olha para mim, irmão. Deus chamou Israel e disse assim para o povo de Israel: serei o seu Deus. Serei o quê? Serei o seu Deus. Presta atenção, irmão. Serei o seu. Quando o diabo aproxima do povo de Israel, faz o altar para amaldiçoar, Deus fala assim: eu não amaldiçoa, mas abençoa. Por quê? Sou o seu. Olha uma parte de Israel, Balaão, e amaldiçoa eles. Eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Olha para mim, irmão. Existe um Deus que põe a mão sobre aquele que é chamado, e onde ele abençoa, abençoado, e quem ele amaldiçoar, será amaldiçoado, em nome de Jesus. Não tem maldição que pega aquele que serve ao Senhor. Ah não, eu fui chamado. Foi. Deus te guarda. Deus te guarda. O tempo todo, Deus está com a mão colocada sobre a sua vida. As pessoas olham, te desejam mal, fala mal, tenta parar, acha ruim. E Deus fala: mas eu sou o seu. Deus olha para você e diz: calma, eu sou o seu Deus. Um conselho eu te dou, irmão. Quando é chamado, deixa para lá. Adiantou parar Davi? Não. Adiantou tentar parar Davi? Não. Quando ele pecou, que as pessoas começaram a... Deus falou: eu perdoo. Tem como parar aquele que é chamado por Deus? Não, irmão. Porque um dia ele ouviu a voz de... E Deus disse: eu serei o seu Deus. Capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus fala assim: Abraão, serei o seu Deus, serei o seu grandíssimo galardão. Se tu uma bênção, seja você, porque eu sou o seu Deus. Ande na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o seu Deus. Agora olha para mim, pode alguém tocar naquele a quem Deus está dizendo: eu sou o Deus dele? Já viu contar aquela história que o rapaz chegou para desenterrar o defunto, e o demônio falou assim: não mexe não, esse aí tem dono. Esse aí tem dono. Quem conta essa história é aquele ex-feiticeiro Francisco.
A hora que ele chegou para desenterrar o caixão, que ia mexer no corpo, o diabo falou no coração dele: não mexe nesse aí não, esse aí tem dono, é daquele homem lá em cima. Quem tem chamada de Deus, Deus escolheu, ele é o seu Deus. A mão de Deus é sobre quem ele escolhe. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, toda pessoa chamada se torna um canal de bênção. É fonte, irmão. É fonte. Você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que respeitar e olhar e falar: não, mas através dele Deus tem abençoado. Posso não gostar da pessoa, mas tem que respeitar, olhar e dizer: Deus o chamou, foi Deus que escolheu ele. Eu posso até não gostar dele, mas tem que respeitar o que Deus fez na vida dele. Quando Deus te chama, você se torna uma fonte de bênção para as pessoas. Fonte de bênção. Você é uma bênção onde chega, é protegido por Deus, e pessoas são abençoadas por chegar perto de você. Isso é o que, irmão? Chamado de Deus. Deus não escolhe pessoas para fazer o mal, para ser o mal, para operar com o mal, para trabalhar com o mal. Não, Deus escolhe pessoas para abençoar pessoas. Você não é abençoado de forma aleatória. Existe alguém que passou a bênção de Deus para a sua vida. A bênção de Deus passa em você e alcança outra pessoa. E quando você abre a boca sendo chamado por Deus, a mão de Deus sobre você faz a bênção de Deus alcançar outra pessoa em nome de Jesus. Agora levanta a mão assim. Diz para você mesmo: fui chamado para abençoar. Olhe para mim, irmão, diz: fui chamado para abençoar. Então abençoarei. Nunca use a sua mão para amaldiçoar ninguém. Nunca use as suas mãos para dizer nada contra ninguém. Quando você colocar a mão, diz: pode não gostar de mim, Senhor, mas eu quero que o Senhor abençoe. Eu quero que o Senhor coloque a mão para abençoar. Porque nós fomos chamados para